Manos e manas, assim que a intervenção internacional liderada pelos Estados Unidos derrubou o então governo afegão, que não era o dos talibãs, mas os apoiava, uma emissora internacional entrevistou um homem que empurrava sua bicicleta, visivelmente desgastada pelo tempo. Perguntou o repórter àquele homem se ele preferia o antigo governo que caíra ou o que estava se formando, e a resposta foi dada sem hesitação. Não me importa quem governe. O que importa é como é que eu vou achar meios para sustentar a minha família. Esta pode ser o tipo de resposta a ser apontada como a típica resposta de uma alienação política, quando na verdade é a resposta de alguém que não tinha mais quaisquer ilusões sobre quaisquer tipos de governos. Quando estive na África do Sul, o pastor, na casa de quem eu estava, falou-me de um irmão em Cristo com o qual tinha afinidades. Era um africano, era um negro, de uma das principais etnias da África do Sul, e que dizia abertamente: tenho saudade dos tempos do apartheid ou do apartheid. Ele percebeu o meu espanto e disse: também me espantei quando eu ouvi dele isso pela primeira vez. Como é que pode um negro que precisou viver sob o infame apartheid, um exemplo de segregação racial cruel e insano, mantido pelo governo e apoiado pela principal denominação cristã reformada do país, sob a explicação de que o mesmo era bíblico? Os batistas brancos da África do Sul aceitaram a ideia sem protestar. Ou por medo, ou por prudência, ou também por apoio, eu não sei. Mas o fato é que eles não protestaram e durante muito tempo viveram sob estas determinações. A explicação desse senhor era surpreendente. Sim, eu não podia, ele disse. Eu não podia entrar em um bairro de brancos sem ter um horário para entrar e um horário para sair, e ai de mim, se não saísse no horário marcado, é verdade. Eu não podia assistir qualquer culto na qual todos os que estivessem cultuando não fossem negros. É verdade que, dependendo do gesto do branco ou da branca que estivesse na calçada onde eu estava, eu tinha que mudar de calçada, eu tinha que passar para o outro lado da rua, isso é verdade. Mas eu tinha um emprego, ele disse, eu tinha um emprego seguro, a minha esposa, meus filhos e eu não gastávamos um centavo com remédios e nem com internações hospitalares. Eu trocava de carro pelo menos uma vez a cada 2 anos e algumas vezes de férias. Eu pude visitar a Europa, inclusive fui à Holanda, né, que foi o principal país colonizador do meu país, da África do Sul, e lá percebi que não fui importunado por causa da minha cor. Hoje, ele disse, eu não tenho dinheiro nem mais para consertar a minha bicicleta. O nosso governo negro tem sido um desastre. Bem, chamaríamos isso de egoísmo, de só apoiar quem nos beneficia particularmente, mas ninguém tem de estar feliz, pelo menos socialmente falando, quando não se tem dinheiro nem para consertar a bicicleta, ou dinheiro para nem sequer se ter uma bicicleta. Não sei a situação particular desse homem, pois na igreja em que eu preguei, os irmãos, todos negros, angolanos e moçambicanos, estavam bem vestidos, pelo menos aparentemente saudáveis. Tentei assistir um culto numa igreja batista de Zulus, mas não tive a permissão por ser branco. Quando estive lá, o apartheid já tinha acabado, o governo já era de africanos, mas as mágoas por causa do apartheid ainda eram grandes, mesmo entre os crentes. A Aliança Batista Mundial vem conseguindo sucesso em diminuir essas mágoas entre as igrejas batistas formadas por brancos, hindus, chineses, mulatos e negros, mas para isto acabar de vez se passarão ainda várias gerações, pelo menos é o que a gente percebe, ainda que já haja algumas igrejas da União Batista Sul-Africana com membresias de raças diferentes, poucas, mas já existem. Enquanto as igrejas da Convenção Batista da África do Sul continuam insistindo em terem somente membros de cor ou membros
africanos negros. De qualquer maneira, então, como eu disse, a gente percebe ainda vai se passar um bom tempo para que isso de repente desapareça. Aqui, meus amados, a tentação de não querer saber de política partidária ou não ideológica é grande. A opção de ficar quieto em nome da paz quando alguém fala mal ou bem do presidente, do seu governo, bem ou mal do candidato fulano ou beltrano, vem se tornando comum. Mas a questão é que sem desrespeitar o princípio bíblico do vivam em paz uns com os outros, 1 Tessalonicenses 5,13, e esforcem-se para viver em paz com todos, Hebreus 12,14, isso não pode ser um endosso a deixarmos de fininho a sala e nos tornarmos alienados. Porque seja o seu sim, sim e o seu não, não, porque o que passar disso vem do maligno, segundo Jesus, Mateus 5,37, nos impede de sermos alienados. Precisamos acreditar que quando a palavra diz que a resposta calma, branda, desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira, Provérbios 15:1, por ser a palavra de Deus, ela é verdadeira e ela funciona mesmo diante do bolsonarista apaixonado que por isso corre o risco de perder o senso, a razão, ou do esquerdista extremado que corre o risco de perder o chão. Enquanto gravo este vídeo, eu vejo na televisão a cobertura das manifestações pró e contrárias ao governo e fico agradecido a Deus por viver em um país onde se pode ver isto, porque sou obrigado, inevitavelmente, a pensar que elas não existem em países como a China, como a Nicarágua, como Cuba, como o Vietnã, como a Venezuela, países com os quais flertam claramente segmentos da nossa esquerda, da esquerda do Brasil. Mas antes que alguém pense que eu estou apenas pensando na esquerda, também devo pensar que manifestações como essas, quando acontecem, também são duramente reprimidas pelos governos direitistas da Rússia e do Mianmar, por exemplo. Estou sabendo de que há pastores da nossa denominação em manifestações pró e contrárias ao governo hoje. Eu espero que ao final delas não tenhamos notícias de conflitos desastrosos e que esses pastores, aos quais respeito, meus irmãos em Cristo, não se esqueçam em momento algum aonde estão daquilo que afirmou o nosso pastor supremo. Bem-aventurados os pacificadores, porque esses serão chamados de filhos de Deus. Mateus 5,9. Obviamente que tal afirmação do Senhor Jesus não se aplica somente às questões políticas, às declarações de um contexto político, mas também aos lares nos quais há cristãos, na vizinhança na qual moramos como cristãos, nas escolas nas quais como cristãos estudamos, nos trabalhos ou nos escritórios, nos serviços nos quais como cristãos nós estamos e dentro das igrejas das quais fazemos parte quando situações ameaçam a dividir o próprio rebanho ou o próprio povo de Deus. Enquanto as manifestações prosseguem, oremos de coração. Senhor, quão imensas e barulhentas estão sendo as águas nas quais navega o Brasil. Que como teu povo continuemos com o Senhor Jesus em nossos barcos pequenos, frágeis, para não sossobrarmos estas águas e assim possamos ser úteis a este país amado. Que Deus nos abençoe e nos guarde ainda durante todo este dia. Um abraço, meu abraço fraterno a todos os que estão me assistindo.